Olá, boa noite. Revista do Esporte e Debate está no ar. A primeira edição do Revista do Esporte e Debate do ano, hein? Com Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro. Que tenhamos um ano bacana, que o futebol mais nos divirta do que mexa com o nosso humor, coisa que, aliás, ele tem feito mais do que a gente gostaria. E já que a temporada está começando, Mauro e Arnaldo, vamos falar um pouco da temporada, do que ela nos reserva de Campeonato Brasileiro, Seleção Brasileira, em mais um ano de Copa do Mundo, torneios estaduais e por aí vai. Para começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de propor uma conversa sobre o VAR, o árbitro de vídeo, que no ano passado, em alguns casos, foi mais falado do que muito jogo por aí. A CBF mudou a direção de arbitragem já na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o tom da coisa seguiu o mesmo. Então, eu pergunto, dá para esperar, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro, que esse ano o VAR não teste tanto a nossa paciência? Não acho aconselhável. As pessoas têm essa para não estragar o humor logo de cara, né? Exato, melhor já entrar preparado, assim, sabe quando você vai para um lugar assim? É mais ou menos o seguinte, você vai viajar para uma região... você não está convencido, né? E você sabe que o trânsito vai estar horrível, mas você vai assim mesmo. Então você sabe que vai ficar, de repente, 8 horas na estrada, mas o normal seria 1h30, 2 no máximo, né? Mas você vai assim mesmo. Esse é o VAR. A gente vai acompanhar o futebol, a gente vai falar sobre futebol, mas sabendo que vai ter o VAR no meio, com bizarrices e sempre com a central do apito, né? Que é o grupo lá de ex-árbitros lá do Grupo Globo, digamos assim, defender algumas bizarrices e até para apoiar decisões estapafúrdias do VAR, que tem um comando de CBF também que não adianta nada. Tirou o Gaciba e põe o Alício, Pena. Isso. Não adianta. Você tem que trazer um estrangeiro para cá. Sério, arbitragem. Eu já falo isso já há algum tempo. Eu acho que a arbitragem brasileira tinha que ter uma referência. Um ex-árbitro, um especialista em arbitragem, que venha de longe, bem longe. Marte. Sim. Não, sei lá, pode ser de Marte. Mas um cara que chegue e que tem uma outra visão. Porque assim, o cara que não entenda como faltinha, o que aqui é visto como falta e é um contato normal, o cara que não acha que tudo é pênalti e que passa isso para os árbitros. Não, mudou. A gente vai fazer aqui como se faz nas principais ligas do mundo, salvo alguns momentos em que isso acontece em outros lugares também. Aqui acontece toda hora. A arbitragem é muito intervencionista. Então, a gente tinha que ter uma chefia que mudasse a mentalidade e que valorizasse os árbitros capazes de se adaptarem a uma maneira de apitar que fuja das coisas horríveis que era no Brasil. Já era ruim antes, com o VAR piorou, porque o árbitro de vídeo no Brasil, ele passou a ser mais um elemento a querer participar ativamente da partida, quando ele deveria ser um sujeito para ficar ali, ele é tipo um step do carro, né, nessa viagem aí. Se furar o pneu, você vai colocar o step. Se não furar o pneu, você nem vai olhar para o step. Você esquece até de calibrar o step. A diferença é que o step te ajuda a chegar onde você quer, né, de verdade. Atrapalha. Então ele tem que ficar ali para pintou uma necessidade, o árbitro de vídeo vai entrar em ação. Mas é o contrário, ele chama toda hora, ele tenta convencer e convence o sujeito que está apitando dentro do campo a marcar algo que ele inicialmente não marcou. Então é insuportável. É insuportável, muito chato. É um negócio... Até a central do mercado é mais fácil de aturar do que a central do apito. Né? Qualquer coisa no futebol é mais fácil. O VAR no Brasil se transformou, de fato, no que é de pior. Porque, assim, sai um gol, o sujeito fica pensando, não houve nada, o gol foi normal. O torcedor já pensa, caramba, vai pintar alguma coisa aí. Cara, mal comemora, né? Aí quando deu a saída, que alívio, agora eu posso comemorar. É assim. E bacana que você tenha falado da maneira que você falou, porque a minha questão seguinte era justamente essa, né? Que caminho a gente deve seguir? O que pode salvar a gente desse negócio? Bom, o árbitro trazido de Marte lá. Para não dizer que, assim, o que o Mauro falou agora era a minha impressão desde que surgiu essa ferramenta e que ela foi adotada no Brasil. É exatamente como ele descreveu, os últimos 3 anos foram desastrosos, que elas conseguiram fazer com que o torcedor comum perdesse vários deles, a emoção, a vivência, o prazer de ver futebol, porque no Brasil o VAR é adotado de uma forma completamente equivocada. E acho que ela foi a bandeira da Comissão de Arbitragem da CBF por muito tempo, pelos 3 anos do governo Gaciba era o VAR, tá? O acerto do VAR. Tá? E isso confundido com justiça e tudo mais, nada a ver. Eu acho que o VAR no futebol brasileiro ele não é utilizado da forma como poderia, pontualmente. A gente já viu alguns exemplos mais bem-sucedidos, como na Inglaterra, na Premier League, como na Eurocopa. Aqui é, de fato, muito ruim, é um combo muito pesado. A arbitragem é ruim, os árbitros do VAR são ruins, os comentaristas de arbitragem, muitas vezes, como disse o Mauro, encampam isso
E eles aparecem mais que qualquer jogador, treinador e torcedor. É uma coisa de protagonismo absurdo. A gente, que caminho a gente deve seguir, Vladir? Não propriamente como fez a torcida do Grêmio, que é quebrar a cabine do VAR, né? Mas acho que a gente tem que lutar, apontar erros, insistir para que a utilização do VAR não tenha volta. Eu até fiz minha promessa lá. Promessa não, pedido de final de ano, né? Então, assim como tem o pedido de aniversário, pedido de final de ano, acabe com o VAR. Eu sei que não é possível isso, mas que ele seja utilizado de uma forma mais pontual e diferente. E eu gosto muito da sugestão do Mauro, uma comissão de arbitragem, uma presidência neutra, que não tenha esse passado intervencionista contaminado, pode ajudar bastante. Você imagina assim, esse chefe vem de outro lugar, de outro país. Aí tem lá o jogo e tal, aí o árbitro de vídeo toda hora, né, chamando de campo. Aí o de campo marca uma coisa, mas ele não tem personalidade, ou ele não quer se impor, né? O cara está falando aí, foi alguma coisa, vou marcar. Vai lá e marca. Então quem está apitando é o árbitro de vídeo. Acabou o jogo. Esse chefe vai chamar os dois e falar assim, o que vocês fizeram ali? O que significa isso? O problema é conceitual mesmo. Não é isso que eu quero. Está tudo errado. Vocês estão fazendo... Vem cá, pega alguns jogos. Não, ó na Alemanha, ó no Canadá, ó na Turquia. Cara, só vocês fazem isso aqui, porque só no Brasil tem isso, nesse volume, nessa escala. Então, acho que por isso que a chefia tinha que vir com uma outra mentalidade. Para mudar a linha realmente de arbitragem. E agora, enquanto forem árbitros brasileiros, como eles são em 99,9% das vezes intervencionistas, eles param de apitar, mas a visão deles de futebol, a mentalidade deles é essa. Segue sendo a Tanto mesma. que a própria central do apito, ela usa uma expressão que é abjeta, que é o árbitro está controlando o jogo. Ele não tem que controlar nada, amigo. O árbitro tem que, como diz o Arnaldo, mediar a partida. Ele vai mediando conflitos. O esbarrão aqui é falta, ele para. A bola saiu aqui, pênalti, falta, ele vai administrando o jogo. Se você tirar o árbitro, o jogo acontece. Tanto que você joga, não havia árbitro nos primórdios do futebol, e na pelada entre amigos você joga. E o bom senso prevalece, mesmo que tenha uma discussão outra. Verdade. E o jogo vai até o final. A única saída é o bom senso na ausência do árbitro. Então o que acontece? O árbitro está ali não para controlar, ele está ali para fazer as intervenções pontuais para que o jogo possa transcorrer. Quando o árbitro tem que controlar o jogo, o que acontece? O que é controlar o jogo? É amarrar a partida, conduzi-la ao seu bel prazer e à sua conveniência, com intervenções constantes, para ele poder se beneficiar. Então, o futebol não é beneficiado. Quem se beneficia é o árbitro. Como? A principal ferramenta de controle do jogo, faltas. Marca a falta toda hora, demora a fazer a cobrança, uma falta no meio do campo e tal. Segue o jogo? Não. Ele para, ele fala, ele conversa, ele apita, ele mostra o apito. Olha, não apitei. Então, ali perde 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e o jogo está controlado. Mas ele não está ali para controlar. Isso é um absurdo. E as pessoas aceitam. Assim. Às vezes eu vejo transmissões de jogo de futebol que eles começam... Não, mas ele está controlando. Você acha que ele está controlando o jogo, fulano? Aí o narrador pergunta para o comentarista. Sim, não, ele está controlando. Não tem que controlar nada. Cara, o futebol é que manda, não é o árbitro que manda. E só no Brasil tem isso. Bom, vamos falar então. Alguns falam que o Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis do mundo pela imprevisibilidade ou dificuldade até mesmo de se apontar quem será o campeão. Com cofres robustos, Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro seriam os mais fortes candidatos para esse ano que começa. Vale lembrar que Botafogo, Goiás, o Curitiba e o Avaí vão substituir os rebaixados Grêmio, Bahia, Sport e Chapecoense. Essas 4 trocas representam muito em termos de equilíbrio, vocês acham? E queria perguntar também, eu citei aqui o trio de grandes aí, vocês acham que esse trio está consolidado, Mauro? Não existe nada até o momento que aponte em outra direção. Embora a gente nunca possa descartar a possibilidade de um outro grande clube conseguir ajustar a sua equipe e fazer... Se o Fortaleza produziu mais do que se esperava, que foi 4º colocado, de repente o elenco de um outro time, um Corinthians, um Fluminense, um São Paulo, um Santos... um Internacional, que quase foi campeão em 2021, mas da temporada 2020, de repente um time desse se acerta e vai brigar. Porque o Fortaleza tem um orçamento dos times de bloco de baixo e foi 4º colocado na temporada 2021. Então, eventualmente, pode ter um time que consiga... o time bem treinado, com um elenco abaixo dos 3, acho que briga por título. Muito bem treinado, como o Fortaleza foi bem treinado pelo Vojvoda. Então, pode surgir alguém, mas, em tese, no primeiro momento, a gente olha e vai ver esses 3 aí dominando. Mas acho que pode mudar isso aí. Por exemplo, o Santos chegou numa final de Libertadores em 2020, já em 2021, e não era um time cotado para isso. Pelo contrário. E foi vice-brasileiro com o São Paulo. E foi vice-brasileiro. Nenhuma das 2 vezes ele era... O Santos não foi campeão brasileiro em 19, porque o Jesus passou pelo Flamengo em 19. Fora da curva. A pontuação também, foi a pontuação de campeão. Mas o outro time fez muito mais pontos. Então, um time bem treinado, aí temos aí alguns exemplos,
pode conseguir. O próprio Internacional teve o Cudê, começou um bom trabalho, ele sai, o Abel foi muito bem, ao estilo dele, e quase foi campeão. E o Inter, no início do campeonato, ninguém pensava no Inter campeão. Né? O São Paulo também liderou com 7 pontos de vantagem em 2020 para 2021, né? E também não se imaginava o São Paulo abrindo 7 pontos sobre os demais. Não teve fôlego. Então, acho que pode acontecer, sim, de um outro time se infiltrar aí nessa briga, em tese, dos 3. Bom, futebol é sempre meio grande, é bacana ouvir o Mauro falar, porque tem essa crença no time bem treinado, que eu acho legal. E o que eu vejo também, o Arnaldo, desenhado nos últimos meses, até as últimas semanas, é que tem 2 linhas aí sendo moldadas. Uma talvez tenha começado com o Flamengo, que é aquela coisa de mirar um jogador novo numa liga conceituada, e tem um outro que é meio que acreditar num time que já deu certo, como vem fazendo o Corinthians, por exemplo. Entendeu? Você acha que você apostaria mais em qual delas? Não, eu entendo o que o Mauro falou, mas acho muito difícil no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, mesmo com calendário apertado, com Libertadores, fase de grupos, etc., por conta da Copa do Mundo, ter um intruso para tirar o título dos pontos corridos dos 3. Acho difícil, cada vez mais difícil nesse momento, porque eu acho que os 3 continuam fortes. Acho que o Corinthians investe agora, na parte final de 2021 já foi assim, agora em 2022, para incomodar esse trio, né? Com essa política de resgatar jogadores que já tiveram sucesso no clube. Eu não sei também, mesmo com a categoria desses jogadores, se é um time, pela elevada média de idade, capaz de suportar a temporada inteira dos brasileiros pontos corridos. É uma questão. Talvez seja um time forte para jogar Libertadores, mas que nos pontos corridos ele tenha mais dificuldade. Acho até interessante mesmo ele falar da questão de um time bem treinado poder surpreender. O problema é que a gente tem poucos treinadores bons trabalhando no Brasil recentemente, então poucos times bem treinados, né? Então tem essa situação. E eu acho que o Flamengo, só para completar a tua pergunta, o Flamengo ainda está numa situação de manter, digamos, a base estrutura que fez muito sucesso em 2019, foi regeada. Não teve uma reformulação no Flamengo, né? Diferentemente do que o Palmeiras está fazendo, porque já foi um tempo, um ciclo, e que o Atlético não vai fazer, porque o ciclo do Atlético é mais curto, acabou de ser campeão brasileiro. O ciclo do Flamengo começou em 2019. Então tem uma... E acho que talvez seja necessário, ao longo da temporada, alguns ajustes. A gente chama... Você falou do Corinthians, você pode rotular a geração do Corinthians, geração 88, que é a idade do Paulinho, a idade do Renato Augusto. A geração do Flamengo, de alguns jogadores-chave, é 85, é 3 anos anterior. Então tem uma questão mais velha, 3 anos mais velha. Então acho que tem uma questão, por um movimento que o Flamengo, com o novo treinador, acho que vai aos poucos fazer. Não foi de imediato, mas acho que vai aos poucos fazer. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e na volta, como a gente está começando o ano, aí vamos falar um pouquinho de seleção brasileira, que nesse ano vai tentar novamente com o mesmo técnico, Tite, o heptacampeonato mundial. Será que vai dar pé? Vamos falar também da preparação do Catar, dos novíssimos estádios e muito mais. Não saia daí, a gente volta em 2 minutos. Classificada para a Copa do Mundo, que será realizada no final desse ano no Catar, a seleção brasileira já tem um compromisso pelas eliminatórias no final desse mês, no dia 27 contra o Equador, como visitante. O segundo jogo da rodada dupla será 4 dias depois, dia 1º de fevereiro, contra o Paraguai em Belo Horizonte. A gente vai começar pela temporada que passou, quando no início a seleção não teve boas apresentações e terminou o ano ensaiando uma outra pegada, né, depois das entradas do Rafinha e do Antony no time. E para esse ano, o que é que vocês... O Tite teve um momento aí, Mauro e Arnaldo, propício para experimentações. Tenho minhas dúvidas de que ele tem usado da maneira que podia. Que impressão vocês tiveram e que expectativa vocês têm agora? Primeiro, essa Copa é uma Copa que vai começar em novembro, né? Então, ao contrário de outros mundiais, quando o time é formado, aí entra no ano da Copa e faltam até se reunir, digamos, se reúne em fevereiro, março, abril, maio, junho. 4 meses depois tem a Copa do Mundo. Agora não. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, 9 meses entre um primeiro contato e o jogo da Copa do Mundo. Então, muitas coisas acontecem. Por exemplo, ele não contava com o Vinícius Júnior, nem convocou no final de 2021. Aí convocou por conta de uma lesão.
o Firmino ficou fora, né? Meio na pressão também, né? E na pressão. Pressão não aqui no Brasil, não. Pressão mundial. Na Europa ninguém entendia nada. Como ele não convoca o Vinícius Júnior? Era, naquele momento, o melhor jogador do Real Madrid, junto com o Benzema, e o melhor brasileiro atuando na Europa. Como estará o Vinícius Júnior durante o ano? Vai crescer ainda mais? Vai pedir passagem? E outros jogadores que eventualmente podem evoluir. Então, é muito tempo até a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai ter que estar mais aberto a mudanças. Não dá para você fechar um time no começo do ano, ou ainda com a referência do ano anterior, por uma Copa que acontece um ano depois. Porque do momento que começar a Copa do Mundo para o último jogo dele em 2021, dá mais ou menos um ano. É muito tempo. Então, nesse período, muita coisa acontece. Até para não cair no erro, por exemplo, que o Dunga cometeu em 2010, quando o Ganso, na época, era o melhor jogador de atividade no Brasil junto com o Neymar, e nenhum dos dois foi chamado. O Neymar, porque era muito novo. E daí que ele era muito novo? Não é problema. O Mbappé também era muito novo, foi campeão do mundo com a França. O Neymar tinha mais ou menos a idade, um pouco mais novo do que tinha o Mbappé na Copa da Rússia, quando a França foi campeã. Então, acho que ele não é muito o perfil do Tite, mas acho que ele deveria ficar mais aberto a mudanças no grupo de jogadores, porque o período é muito longo e vai ter gente caindo de rendimento, provavelmente, outros crescendo, outros surgindo até. Como é que vai estar jogando o Rodrigo, do Real Madrid, até lá? Será que ele vai estar jogando para ser convocado? Ele não é ele é carta fora do baralho, pelo menos assim até o final de 2021. E se ele e o Vinícius começarem os dois a jogar uma barbaridade? Você fecha os olhos para isso? Para citar o exemplo de um jogador jovem que ainda está em evolução e pode estourar esse ano, e pode não acontecer. Eu não sei nem se, por exemplo, se a gente citou aqui o Rafinha e o Antony, nem sei se essa aparição do Rafinha também perdurará até lá, entendeu? Você acha que ele perdura? Então, eu acho que é diferente do Vinícius Júnior, porque ele não joga num time que permita que ele sobe. É um time, é um Leeds, e o Vinícius Júnior joga no Real Madrid. Então, é uma questão diferente, né? Você ter o Real Madrid, ele disputa as principais coisas, ele está sempre na vitrine, ele faz com que o jogador seja protagonista, não tem como. E tanto que no mesmo Real Madrid, nessa última temporada, e também já batendo na porta da seleção principal como titular, é o Éder Militão. É um zagueiro. Bem mesmo. Tomou conta da zaga com as saídas do Varane e do Sérgio Ramos e vem ameaçando o Thiago Silva e Marquinhos. O Tite percebeu o Militão antes do Vinícius Júnior. Agora, colocar o Rafinha, ou às vezes o Antony, ele também pode facilitar o ingresso do Vinícius Júnior porque você cria uma posição para esse jogador atuar no time. Eu acho que também, como o Mauro, que dessa vez, e o Tite fez isso também em 2018, ele fechou muito antes a cabeça e a ideia. Vale lembrar que os jogos das eliminatórias de 2022, eles não vão medir muita coisa, porque os adversários mais fortes já foram, Argentina e Colômbia. Então não vai ser também nesses jogos, vai ser observando a temporada europeia, sobretudo para pescar os melhores jogadores para aquele determinado momento. E vejo a seleção brasileira do meio para trás muito tranquila, porque tem dos melhores volantes do mundo, dos melhores zagueiros do mundo, dos melhores goleiros do mundo, mas no meio para frente ainda é um problema e tem a grande interrogação que chama-se Neymar, né? Que vai começar a temporada machucado. Aí eu vou pedir então para a gente colocar umas imagens do Tite. Você acha que vai mudar, alguma possibilidade de mudar a maneira paternal com que o Tite sempre tratou o Neymar? Acho que não. Acho que não tem a menor possibilidade do relacionamento mudar. E eu brinquei com aquela questão também do momento para experimentação. Ele deu uma ensaiada de uma mudança, assim, de ser um cara mais aberto à experimentação mesmo, ou estou sendo muito otimista, não? Não, eu acho que ele sim, porque na Copa América, por exemplo, que foi o tempo que ele ficou reunido com todo mundo, ele praticamente não usou nada. Foi na mesma batida, precisou perder. E o desempenho foi muito ruim. Muito ruim, jogos ruins mesmo, com vários jogadores que continuam. E precisou perder, acho que a final para a Argentina no Maracanã para abrir um pouquinho a mente. Não quer dizer isso. Mas a relação com o Neymar, a dependência do Neymar ainda é uma questão. Eu não vejo o Neymar ainda jogando de forma confortável, a não ser daquele jogo com o Uruguai, que casou bem com o Rafinha e tal. E acho que é uma grande questão, porque ele é a principal estrela da seleção. Em tese, a seleção vai ser montada de novo em torno dele e tal. Mas eu acho que se o Tite conseguir uma equipe que dependa menos do Neymar do que foi em 2018, por exemplo, já será um avanço. Vamos ver se ele vai conseguir. Você vê evolução no trabalho do Tite? No Tite como profissional, mano? Eu acho que o Tite é um bom técnico, só acho que quando ele vai para a seleção, automaticamente, ele até acho que foi muito justo quando ele foi colocado como técnico, porque ele era o melhor em atividade no país. Legítimo. Foi legítimo. Agora, na seleção brasileira, eu acho que a cobrança sempre vai ser maior. E tem que ser maior.
Por que tem que ser maior? Porque é a seleção, você seleciona os melhores jogadores nascidos no Brasil. Em qualquer geração de jogadores, mesmo as piores do Brasil, você vai ter jogadores melhores do que 98% ou 99% das outras seleções. É óbvio. Você pode ter uma geração assim, da França é melhor, da Argentina pode ser melhor, sei lá, da Espanha pode ser melhor, Alemanha, Itália, sei lá, essas seleções tradicionais, Inglaterra, de repente, tem um grupo de jogadores mais talentoso, pode acontecer, eles melhoraram muito nisso. Mas o Brasil sempre tem uma seleção boa, assim, bom material humano. Sim. Né? E o Arnaldo destacou a questão da defesa. O Brasil já há algum tempo tem bons zagueiros. Laterais já não são tão bons nessa geração, mas já teve ótimos laterais. A virtude está aí, né, Mauro? Os goleiros Mauro? melhoraram muito, né? Muito. Então, assim, e ele gosta do jogo defensivo, né? Ele constrói o time pela defesa, que eu acho que vai ser o caminho do Brasil nessa Copa. Um time que vai tomar poucos gols, mas que tem que criar mais. E tem que estar preparado para o momento que vai tomar o gol e vai ter que virar um placar, vai ter que correr atrás do famoso prejuízo, para evitar o prejuízo. Mas eu acho que ele não evoluiu, não. Acho que o Tite não evoluiu. Eu não vejo assim grande evolução, não. Eu até esperava que ele conseguisse mais. E para mim a Copa América mostrou isso. Porque foi uma competição, como disse o Arnaldo, ele ficou mais tempo com os jogadores e o desempenho da seleção brasileira foi muito ruim. Muito ruim. E o jogo da Argentina, para mim, foi um escândalo, porque ele bagunçou o time completamente, as substituições. No final, o Neymar, até no momento, assim, até legal do Neymar, ele vinha lá atrás buscar a bola, tipo assim, pô, isso aqui tá uma bagunça, vou eu resolver, eu que tenho que botar uma roupa de Superman aqui e resolver esse negócio. Ele tentava, mas não dava, era uma bagunça completa. A Argentina administrou o jogo com muita facilidade e ali foi erro dele, me parece que ele se perdeu. Não vejo evolução, não. Acho que o Tite está meio estagnado. A gente tem, já que a gente falou da Copa em si, o Mauro já fez essa colocação, né, que vai ser uma Copa singular, no sentido de começar a ser disputada em novembro. Vocês imaginam, de alguma forma, que isso vai ter uma... Muito se falou do final da temporada europeia, quando acontecia a Copa do Mundo. Dessa vez é uma coisa totalmente diferente. Você acha que nesse aspecto a gente vai ver realmente um negócio que a gente não viu até hoje? Tudo vai ser diferente. Até porque a Copa do Mundo é numa cidade, né? A Copa do Mundo é em Doha. O Catar praticamente é Doha. É um país muito pequeno. Então, para quem vai estar trabalhando, vai ser interessante. Você vai poder ver mais de um jogo. No mesmo dia. No mesmo dia. Você pode acompanhar a coletiva de um técnico e depois correr para o estádio e ver um jogo. Então, vai dar para viver mais a Copa do Mundo mesmo, né? Não é à toa que se fala que dá para ver 3 jogos no mesmo dia, se tiver dinheiro. Não, vai dar, porque assim, a maior distância entre dois estádios é de 55 quilômetros. E existe a menor distância é 7 a 8 quilômetros, quase 8 quilômetros. De um estádio você vê o outro. Você vê o outro estádio, o estádio da Copa do Mundo. E não é porque, assim, é porque é pequeno o lugar. Então vai ser tudo ali. Agora, para o torcedor, isso vai ser meio enfadonho, né? Porque você vai ficar no mesmo lugar, vai ver as mesmas coisas. Ele vai ter que comprar ingresso para ir a tudo quanto é jogo. E não sei se vai ter grana para isso. Por mais que os estádios que a gente vai ver aí, alguns, né, sejam de encher os olhos, tem um outro lado disso tudo também, né, Arnaldo, que é a questão da condição dos trabalhadores, uma coisa que vem sendo falada. Acho que recentemente o boicote comercial anunciado pela seleção da Dinamarca, por exemplo, é uma coisa forte, que pode até crescer agora quem está começando o ano, esse ano que é realmente do Mundial. Sem dúvida, porque eu acho que em algumas outras competições isso acontece. É comum nesses eventos FIFA e também olímpicos esse tipo de situação. E dependendo do país, ainda mais radical, digamos assim. Agora, eu vejo o seguinte, a Copa, ela, além dessa circunstância da sede única, estádios próximos, ela tem uma peculiaridade, e a história das Copas mostra isso, que é esses mundiais em locais que a gente pode chamar de neutros, que não são nem na Europa e nem na América do Sul, eles costumam apontar algumas surpresas, por conta das questões climáticas, no momento da temporada e tal. E é aquilo, a única vez que uma seleção não europeia ganhou uma Copa na Europa foi o Brasil em 58. Quando o Mundial é na Europa, ainda mais as diferenças, eu acho que hoje existem entre as seleções europeias e sul-americanas, ela é gritante. Eu acho ela gritante. Ela possibilita, por exemplo, que o Brasil, que a Argentina, que, curiosamente, a partir da Copa América, firmou um time. Hoje o Brasil tem um rival local. Ele não tinha até então. Mesmo com o Messi, naqueles momentos mais brilhantes até. Hoje a Argentina tem um time. O Brasil talvez seja um time até mais organizado do que o time brasileiro, embora não tenha tantos talentos. A Argentina pode surpreender na Copa.
Vou querer falar um pouquinho de futebol internacional rapidinho, até porque acabou. Só para completar da Copa, de vez em quando eu olho o gasto, por exemplo, os Jogos de Tóquio, com toda aquela questão da pandemia, o orçamento estourando, custou 65 bilhões. Essa Copa, a previsão inicial, nem sei quanto está agora, mas era de 117 bilhões, é muita grana. Sim. Futebol internacional, só um raio-x rapidinho, alguma chance do Barcelona ganhar a Liga Europa, por exemplo, Arnaldo? Acho difícil, hein? Acho difícil. Não sei, não. Eu acho que a Liga Europa, ela tem... Até no confronto com o Napoli, eu acho que talvez o favorito seja o Napoli. Mesmo que o Barcelona com o Xavi tenha se reestruturado um pouquinho, eu acho que o Napoli leva certo favoritismo nesse confronto, que é muito bom. E os confrontos da Champions também são palpitantes, né? O PSG, Real Madrid, rapaz do céu. Se deixar o Mauro encerrar aqui agora, se tivesse que apostar alguém, botava ficha em quem, Mauro? Bayern, Liverpool, Chelsea de novo, né? Esse é um torneio bem cheio de armadilhas, porque para em dezembro, volta em fevereiro, muita coisa acontece. Sempre eu gosto de lembrar, o atual campeão é o Chelsea. O Chelsea trocou de técnico em janeiro e foi campeão em maio. Ou seja, as coisas mudam muito rápido. Agora, pelo que fizeram até o final do ano de 2021... Aí eu acho que Liverpool, City, Bayern são os mais fortes. Legal. A ver. Grande abraço, até segunda que vem. Bom, e já que a gente está na abertura de um novo ano, nosso encerramento de hoje será aqui em imagens da Fórmula E, que tem a estreia da nova temporada marcada para o dia 28 desse mês. Estaremos de olho nos pilotos brasileiros, Sérgio Sete Câmara, o Lucas de Grassi, que está de equipe nova esse ano. Se você ainda não viu, veja, porque é um espetáculo, circuitos de rua em algumas das maiores cidades do mundo. No mais, muito obrigado pela companhia. A Revista do Esporte e Debate volta na próxima segunda. Uma vez mais, o ano está começando, minha gente, que seja dos bons, hein? Aquele abraço.